Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Eu estava ali refletindo sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus. E como o título da nossa mensagem hoje pela manhã diz, tudo é pela graça. Tudo é pela graça do nosso Senhor. Se eu estou aqui, é pela graça. Se Deus ele te trouxe aqui para ouvir a palavra dele, é pela graça. E aproveito esse espaço introdutório para partilhar um pouco do meu coração. Nem sempre é fácil assumir esse púlpito. Nunca é fácil, na verdade, né? Mas tem dias que são mais difíceis do que outros dias. Mas o Senhor, por sua graça, Ele nos sustenta. Teve um irmão que, um belo dia, eu não ensaiei nada disso, viu, gente? Nem programei falar nada disso. Senti no coração, estou falando. Teve um irmão que tem muito carinho por mim, muito respeito, que intercede por mim, me procurou lá fora e falou, pastor, a palavra falou comigo. Aí eu falei, Jesus. Eu cheguei, peguei o sermão daquele dia, fui ali para o canto, dei uma revisada e falei, Jesus, só tua graça. E num ato de fé mesmo, meus irmãos. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Porque eu sou humano e eu estou falando com pessoas que são humanas também. Eu levantei meu esboço, falei, Senhor, eu preciso do milagre do céu. E eu consagro, Deus, esse sermão ao Senhor. São simples palavras, mas que sejam para a tua glória. E eu vi o milagre do céu. Eu vi o nome de Deus ser glorificado, né, por meio daquela mensagem. Então, orem por seus pastores, intercedam por seus pastores, porque eles passam pelos mesmos problemas, têm as mesmas fragilidades e as mesmas vulnerabilidades que cada um de vocês. Amém, gente? Conto com a sua intercessão. Como você sabe, mês de novembro é mês de falar sobre... Tem gente dispersa aí, viu? Tem gente dispersa. Mês de novembro é mês de falar sobre o quê? Gratidão. E nessa manhã eu quero compartilhar com a igreja alguns insights sobre graça e gratidão. E para isso eu peço gentilmente que você abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, faremos a leitura dos versos 9 e 10. Eu vou colocar o texto aqui, mas não fique com preguiça. Abra sua Bíblia, mantenha o hábito de abrir ou acessar o texto. Marque ele se possível. E se você não tem Bíblia, aí é outra história. Você é o beneficiado. Você pode. Todo mundo achou? Diz amém. O povo já disse amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, a igreja bem forte, pode ser mais forte, mas... E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Vamos dedicar esse tempo ao Senhor. Vamos consagrá-lo ao Senhor. Peço que você baixe a sua fronte e consagre esse tempo em nome de Jesus. Deus, bendito seja o teu santo nome. Adorado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, continue a receber o nosso louvor e a nossa adoração aqui nesse lugar. E nós rogamos ao Senhor, buscando o auxílio do Teu Santo Espírito, que o Senhor, Deus, ilumine o nosso entendimento, Deus. E que a Tua verdade, Senhor, Deus, queime dentro do nosso coração. E que possa, Deus, ser traduzida, Senhor, Deus, por um coração grato que adora ao Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Senhor, e nos ajuda. Fala conosco, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pela graça. Lewis Sperry Chafer, grande teólogo do último século, conhecido
pelos teólogos por sua teologia sistemática. Ao final da sua última palestra sobre graça, ele já bem idoso, já velhinho, de cadeira de rodas, a última palestra sobre graça da sua vida, ele terminou a palestra, os alunos ficaram em silêncio, boquiabertos, com tudo que tinha ouvido, e ele se aproximou da porta e desligou lá o interruptor do equipamento, da projeção, e todo mundo começou a aplaudir de forma incontrolável. E ele, muito simples, muito gracioso, muito sábio, ele baixou a sua fronte, ouviu aquilo tudo, levantou a sua mão, interrompeu os aplausos e ele disse: Senhores, por cerca de metade da minha vida tenho estudado essa verdade. Eu estou apenas tentando descobrir o que é de fato a graça de Deus. C.S. Lewis, ele disse certa vez que a graça é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões do planeta. Todas as outras religiões se apoiam, estão estruturadas em cima da lógica da meritocracia, do mérito. Mas o Evangelho de Cristo, o cristianismo, é conhecido por ser o Evangelho da graça. Pesquisando muito sobre graça, eu gostei muito da definição do teólogo Donald Barnhouse. E olha o que ele disse. Eu quero compartilhar com você e eu quero que você aprenda. Então preste atenção que eu vou pedir para você repetir. Vamos lá. O amor vai para cima, o amor que vai para cima é adoração. Repete comigo. O amor que vai para cima é adoração. O amor que vai para fora é afeição. E o amor que se curva é graça. Eu vou repetir aqui porque meu celular aqui tocou, meu despertador tocou. Como eu sei que ele não vou ter paciência para fazer com que ele pare, meu irmão Amin aqui, meu líder de GF vai me ajudar. Vou repetir. O amor que vai para cima, adoração. O amor que vai para fora, afeição. O amor que se encurva, graça. Pegaram? Vocês. O amor que vai para cima, o amor que vai para fora, o amor que se curva é graça. Mostrar graça é estender o favor ou a bondade a alguém que não merece e que nunca pode fazer nada para ganhá-la. Alguém que não pode retribuir o que foi feito em seu favor. E eu acredito, de todo o meu coração, meus irmãos, que se existe alguma coisa, se existe algo pelo qual nós devemos dar graças a Deus todos os dias, é pelo seu favor, é pelo seu amor, é por sua graça, por esse amor que se encurva na direção de cada um de nós. E não existe gratidão sem reconhecimento. Não existe gratidão sem o reconhecimento daquilo que foi feito em nosso favor. Se alguém expressa gratidão a outro alguém, é porque esse alguém reconhece o benefício que foi feito em seu favor. O salmista Davi, Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga ou bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. O apóstolo Paulo, ele reconhecendo o favor divino, a graça divina sobre a sua vida, não esquecendo nenhum dos benefícios do Senhor na sua direção, ele disse: mas, o que foi que ele disse? Só em negrito, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. Eu aprendo com o apóstolo Paulo que tudo que tenho, como a gente acabou de cantar, tudo que tenho, tudo que sou, é fruto da sua graça, é fruto da sua bondade.
E eu sou agradecido a Deus por sua graça nesse sentido. O apóstolo Paulo, ele admite, ele diz, ele declara: se existe alguma bondade a ser encontrada dentro de mim, se existe alguma virtude, se existe algum dom, se existe algum talento, se existe alguma habilidade, se existe algum título, eu não mereço nada disso, eu não mereço nenhuma glória. A glória deve ser creditada à graça, a graça deve ter crédito. Em nossos dias de realizações pessoais de alto impacto e de grande ênfase colocada nos feitos pessoais, na construção de reinos egocêntricos, essa ideia de dar graça é uma ideia, uma mensagem muito necessária. Eu fico pensando quantas pessoas alcançam o ponto mais alto de suas carreiras e simplesmente dizem: olha, sou o que sou pela graça de Deus. E você, meu irmão, é alguém que é grato ao Senhor nas pequenas conquistas, nas grandes conquistas, em todas as coisas? Você é grato por tudo que você tem ou por tudo que Ele lhe emprestou? Você consegue ser grato por quem você é hoje? Os seus lábios expressam gratidão ao Senhor? Você consegue dizer: olha, tudo que tenho, tudo que sou, eu alcancei pela imerecida graça de Deus? Você consegue dizer isso? Charles Swindoll, ele vai dizer que esse tipo de reconhecimento, esse tipo de candura, está se tornando cada vez mais rara em nosso mundo. Às vezes eu tenho medo das pessoas que perseguem obsessivamente a ideia do legado. Deixar um legado não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa muito boa. Você pode deixar um legado bom ou um legado ruim. Mas eu percebo que a maioria das pessoas, quando falam nisso, estão pensando em realizar algo para que a sua memória nunca seja esquecida, para que ela nunca se apague, e não para que Cristo seja exaltado por meio da sua história. É interessante observar que a maioria das pessoas que deixaram um bom legado não estavam perseguindo estavam apenas vivendo com o Senhor. No caso do apóstolo Paulo, ele estava apenas andando com o Senhor. O apóstolo Paulo mal podia imaginar que seus escritos formariam a maior parte do Novo Testamento. Eu penso, irmãos, se quando você morrer, ou se quando eu morrer, as pessoas olharem para o que fizemos e derem glórias a Deus, é sinal de que a nossa caminhada valeu a pena. Mas caso contrário, o seu legado não valerá de absolutamente nada. Nós temos que decidir se nós viveremos à sombra da graça ou à sombra do mérito. O salmista Davi, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Certa vez eu conversava com um jovem, e ele me disse o seguinte, lá no gabinete, ele me disse: pastor, eu quero ser o melhor profissional que eu possa ser na minha área. Eu vou ser o melhor profissional da minha área aqui na Bahia. E eu tenho muita intimidade com ele. E eu percebi que ele tinha se exaltado um pouquinho. Pega um pouquinho de ar. Eu falei para ele assim: fulano de tal, mas isso tudo para a glória de quem? Para a glória de quem mesmo? Aí ele respirou fundo, falou: pastor, tem que dar uma segurada mesmo. Porque nós somos assim. Tudo que nós fazemos por trás tem um pano de fundo do mérito, tem um pano de fundo do reconhecimento. Quando você traça um plano, quando você traça um projeto, o seu projeto de vida, ele é para a glória de quem? O seu curso, o seu trabalho, a sua família, tudo é para a glória de quem? É para a glória de Deus. Que seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você diga como o salmista: bendiga minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, dentro de mim, com todas as minhas forças, tudo que há em mim, as minhas entranhas, bendigam ao Senhor. Bendiga minha alma ao Senhor, e não te esqueças, lembre-se de todos os benefícios do Senhor em seu favor.
No livro Despertar da Graça, o Dr. Charles Swindoll, ele diz que no céu pouco se importará o seu nome. Pouco importará o seu nome. Não haverá testemunhos espirituais que chamam a atenção para as colossais realizações humanas. Nada disso. Todo mundo terá a palavra graça escrita sobre si. Como você chegou aqui? Graça. O que possibilitou você estar aqui? Graça. Qual é o seu nome? Pouco importa. Graça. Graça. Eu gosto de uma canção chamada Oração. E ela traz uns versos interessantes. E que eu demorei um pouquinho para entender. Ele diz assim: torne o meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e desse mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. No nome de Cristo, amém. Essa canção reflete muito bem a ideia de viver pela graça, viver uma vida que reconhece o favor, o benefício do Senhor, todos os benefícios do Senhor em sua própria direção. Eu também, meus irmãos, eu dou graças a Deus, porque o Senhor, Ele me livrou do pecado, da culpa, do medo e da morte. Romanos 6, 13 e 14, diz assim, peço que vocês falem bem forte. 1, 2, 3, vocês. Meus irmãos, eu creio que em nossas listas, quando nós oramos ao Senhor, agradecendo ao Senhor, nós fazemos algumas listas. E nós começamos a agradecer primeiramente, a nossa tendência é de agradecermos primeiramente por todas as coisas que estão associadas a esse mundo material, que nos prendem nesse chão. E depois de agradecermos pela provisão, pela saúde, de agradecermos pela nossa casa, pelo sustento, depois de agradecermos por tudo, aí o nosso coração se lembra e fala assim, olha, e também pela salvação em Cristo Jesus. Com frequência nós esquecemos aquilo que Ele fez por nós. Pastor, nós estamos dentro da igreja, todo domingo nós cantamos isso, falamos sobre isso, temos ceia, temos memoriais, mas mesmo assim a nossa tendência é esquecer, é não reconhecer, não agradecermos por aquilo que Ele fez. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, tem um capítulo lindíssimo chamado O Pai Cego de Amor. E Brennan Manning, ele diz o seguinte, falando sobre esse livro: se você ler esse capítulo, o capítulo 3 desse livro, e você não chorar, eu sugiro a você que você faça um sério exame de saúde, ou marque uma entrevista com seu agente funerário. É o que ele diz. E eu inventei de ler o capítulo, estudando sobre graça, pregando sobre graça, eu falei, não, vou dar uma lida nesse capítulo aí. Fui desafiado. E não deu outra. Como eu sou muito chorão, muito emotivo, eu peguei o livro, li aquele capítulo e chorei feito criança. Chorei feito criança. Mas por que você chorou, pastor? Porque Yancey, ele me lembrou que a essência da graça é o amor de Deus por sua criação. A essência da graça é o seu amor por mim. É o seu amor por você. E eu fui às lágrimas com a frase, ou melhor, com o parágrafo de Søren Kierkegaard, quando ele disse, quando se trata de um pecador, ele, Deus, não fica simplesmente parado, como o pai do filho perdido esperou. Ou melhor, ele não fica parado esperando, ele sai procurando. Como o pastor procurou a ovelha perdida, como a mulher que procurou a moeda, ele vai. Ele foi infinitamente mais longe do que qualquer pastor ou do que qualquer mulher. Ele seguiu calmamente o longo e infinito caminho de ser Deus,
para se tornar homem. E desse modo, ele foi procurar pecadores. Que declaração fantástica. E ela é mais fantástica ainda, quando você reconhece que o pecador era você. Ela se torna vívida para a gente, fantástica para a gente, quando nós reconhecemos que o pecador era eu. Quando eu reconheço que o pecador era eu. Pela graça nós somos livres de nós mesmos. Pela graça nós somos livres dos nossos impulsos condenáveis e mais reprováveis, do fardo do pecado, do peso do pecado, livre da opinião, das exigências e das expectativas dos outros, livres para vivermos além das limitações do esforço humano. Charles Swindoll, nesse mesmo livro, Despertar da Graça, ele diz que quando estávamos sem Cristo, nós éramos escravos, consumidos pelo desespero da nossa depravação, perdidos, sem rumo, sem norte, sem alegria, vazios espiritualmente e falidos. Se somos hoje alguma coisa, é pela graça. O seu coração consegue agradecer por isso? Você consegue lembrar? Você consegue se identificar com o sacrifício da cruz? Você consegue olhar para a sua vida, perceber quem você era, quem você é hoje, e perceber ainda hoje, mesmo convertido talvez depois de algum tempo, que você ainda hoje precisa da graça dele? Você consegue perceber isso? Como dissemos no início, o amor que vai para cima, adoração. O amor que sai para fora, que vai para fora, afeição. E o amor que se inclina. Eu não estou pescando não, estou tentando, viu gente? O amor que se inclina, que se curva, é graça. Graça. O amor que vai para cima, adoração. O amor que vai para fora, afeição. E o amor que se curva, graça. E é Deus, o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, se inclinando em nossa direção, por amor. É Deus tornando justo o pecador pelos méritos de Cristo. E assim, falando sobre as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, ele vai dizer que essas parábolas, elas não são histórias agradáveis, para entreter a atenção dos ouvintes, ou vasos literários para guardar verdades teológicas. Mas essas parábolas foram e foi o modelo da vida de Jesus. O Deus que encarnou e foi na direção do pecador. E estudando essa verdade, eu não só me senti amado pelo Senhor, mas também me senti inspirado por Ele a de verdade, a ser de fato um ministro da graça. Eu sei que, em primeiro lugar, eu devo reconhecer que a ovelha perdida sou eu, que Jesus, ele veio por mim. Mas olhando para a metáfora da parábola da ovelha perdida, eu tive em alguns momentos a minha vocação, ela reanimada. A chama, o amor pelo perdido, pelo que está escravizado pelo pecado, começou a acender, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. E eu preciso ir atrás das minhas ovelhas. Eu sei que a obra de Cristo foi uma só, a missão de Cristo foi única, mas a missão da sua igreja deriva da missão do seu Senhor. E se o texto diz que Jesus, ele veio para os pecadores, para os perdidos, nós devemos ir atrás dos pecadores e atrás dos perdidos. Nós devemos deixar as ovelhas que estão seguras no aprisco e ir atrás daquelas que estão perdidas, daquelas que estão distantes, escravizadas pelo pecado. Mas agora uma coisa muito importante, meus irmãos, uma coisa que jamais pode acontecer, é todas as vezes que você ouvir a expressão pecador nas Escrituras, ou na boca de um pregador, você sempre lembrar de outra pessoa. Você nunca se identificar com a expressão pecador. E Jesus, eu estudando
o texto da mulher que ungiu os pés de Jesus, Jesus ele fez algo muito interessante, didático, contou uma parábola para ensinar essa verdade, para mostrar de fato, revelar o pecado daquele homem que não conseguia conceber a gratidão daquela mulher quebrando o vaso na direção de Jesus Cristo. E é interessante que Jesus ele conta uma parábola dizendo que 2 homens eles possuíam dívidas. Todos os 2 deviam ao seu senhor. Um devia 50 dracmas e o outro devia quanto? Quem lembra? 500 dracmas. E é interessante que Jesus diz assim, ambos deviam. Quem devia? Era só um? Era só um que devia? Ambos deviam, os 2 deviam. E outra verdade, ambos não tinham como pagar. Ambos não tinham como pagar. Às vezes nós estamos focados e mais interessados no pecado do outro, no pecado que é exposto, no pecado que é conhecido, no pecado que é visto. E estamos esquecendo do nosso próprio coração pecaminoso. Queremos emitir opiniões sobre os pecados de todos, mas esquecemos de olhar para a frente do espelho e encarar a nossa própria pecaminosidade. Eu não sou profeta e não precisa ser um profeta para isso, e não precisa ter uma revelação especial para dizer que aqui nesse lugar tem muita gente lutando contra a sua própria natureza e contra seus próprios pecados. E na maioria das vezes pecados secretos. Pecados são secretos. Ah, pastor, estou bem com minha fé. Meu irmão, se você está bem com sua fé, a Bíblia diz o seguinte, recado para você, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está sendo tentado ou enfrentando tentação, permaneça firme. Você não precisa disso para viver, do objeto da tentação. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verdade é que, assim que o tentador for embora, os anjos do Senhor virão e te servirão com o que de fato você precisa. E eu queria dizer para você que está enredado, sendo dominado pelo pecado. O pecado, ele te desumaniza. O pecado, ele te torna um bicho, ele te torna cego. O pecado, ele lhe aliena. Mas a graça de Deus te liberta de toda e qualquer condenação. Eu quero dizer que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança graça. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Simplesmente porque somos pastores, sou pastor e sou pecador. Eu conheço o pecado. E porque lidamos com o pecado todos os dias, com mais frequência do que os irmãos imaginam. Com mais frequência do que os irmãos imaginam. Igreja também é lugar de gente enferma. Igreja também é lugar de gente doente. E Jesus veio por causa dos doentes e não por causa dos sãos. E é interessante porque Jesus, assim como eu me reportei a história da mulher que ungiu seus pés, Jesus ele não define papéis. Jesus ele não discrimina. Jesus ele não diz você é isso e você é aquilo, não. Jesus ele confronta a pessoa com a sua própria realidade, com a sua própria pecaminosidade e deixa com que a pessoa defina quem ela é. Eu costumo dizer que para aquele que não consegue enxergar o seu próprio pecado, a lei serve para isso. Mas para aquele que já consegue enxergar o seu pecado, a graça. Para aquele que não consegue enxergar o seu pecado, primeiro lei, depois graça. Para aquele que já consegue enxergar a sua pecaminosidade, graça. Graça. E por isso, meus irmãos, eu rogo e oro para que você seja um agente da graça de Deus. Trate a graça como um privilégio não merecido. É um privilégio, Deus chamou, mas nós não merecemos.
e não um direito exclusivo. Jamais. Certa vez eu com minha esposa, nós demos carona a uma pessoa. E nós pregamos o Evangelho da Graça para essa pessoa. E essa pessoa tinha cometido um pecado terrível para a nossa sociedade, um pecado totalmente reprovável. Essa pessoa tinha traído o seu cônjuge. E ela olhou para a gente e falou assim: olha, eu não mereço esse Jesus. Eu não mereço esse amor. Você já viu alguém fazer isso, falar isso? É mais comum nós encontrarmos pessoas no outro extremo, duras, sem conseguir enxergar o seu próprio pecado. Mas essa pessoa conseguia enxergar o seu próprio pecado. E eu disse para ela assim: a graça de Deus está mais perto de você do que o que você imagina. A salvação está mais perto de você do que o que você imagina. E geralmente, por onde Jesus andava, Jesus atraía os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos, as meretrizes. E essas pessoas estavam mais próximas da graça do que aqueles que estavam dominados pela lei. Deus ama e ajuda o desesperado, aquele que não merece, aquele que está fora das normas, aquele que não consegue alcançar o padrão divino, o pecador. E quem é o pecador, gente? O pecador sou eu. O pecador sou eu. Sou eu o pecador. Eu sou grato pela graça de Deus também, não só porque ela me salvou, não só porque Deus executou o seu juízo, a sua justiça sobre mim, mas eu sou grato a Deus, sou grato à sua graça, porque ela, além de me salvar, ela me sustenta. A graça de Deus, ela te sustenta, e a graça de Deus te sustenta e te aperfeiçoa na hora da angústia, na hora da dor, na hora da dificuldade. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de tragédias, dias de notícias ruins. Na França, nós recebemos as informações, as notícias do atentado. Tinha até uma irmã nossa lá. Ela mandou um recado no Face para a gente, dizendo que estava tudo bem, e contando dos dramas daquele lugar. O pastor da primeira igreja batista da cidade de Minas. Quem lembra o nome da cidade? Qual é o nome? Eu não ouvi não, mas é isso mesmo, vocês estão melhores informados. Ele gravou um áudio pedindo que a igreja orasse, rogando a graça de Deus sobre a vida deles, porque até água estava faltando. E nós temos convivido semanalmente com irmãos da nossa igreja que estão passando por dificuldades, que estão passando por enfermidades, que estão vivendo momentos dificílimos de dor, de angústia. Essa semana eu estava lendo um longo pensamento, quase um texto, de George Matheson, em seu livro Pensamentos para a Jornada da Vida. E ele escreveu algo que serviu de consolo para o meu coração, e eu quero compartilhar com você agora. No momento de angústia, no momento de dor, ele escreveu o seguinte: alma minha, não rejeites o lugar da tua prostração. Ele sempre foi o quarto de vestir que leva à realeza. Pergunte aos grandes do passado qual foi a origem da sua prosperidade, e eles dirão: foi o chão frio onde me deitei. Pergunte a Abraão, e ele apontará o sacrifício no monte Moriá. Pergunte a José, e ele te levará ao calabouço. Pergunte a Moisés, e ele dirá que a fortuna remonta o perigo que passou no Nilo, que a sua fortuna remonta o perigo que passou no Nilo. Pergunte a Ruth, e ela pedirá para construir seu monumento num campo de sua labuta. Pergunte a Davi, e ele dirá que os seus cânticos vieram da noite. Pergunte a Jó, e ele te lembrará que Deus lhe respondeu no meio do redemoinho. Pergunte a Pedro, e ele enaltecerá o dia em que afundou nas águas. Pergunte a João, e ele te mostrará a ilha de Patmos. Pergunte a Paulo,
e Ele atribuirá a sua inspiração à luz que deixou o cego? Pergunte mais, há apenas um. Pergunte ao Filho do Homem. Pergunte a Ele, de onde vem a sua autoridade sobre o mundo? E Ele responderá, do chão frio onde me deitei, o chão do Getsêmani, ali recebi o meu cetro. Tu também, alma minha, serás adornada pelo Getsêmani. O cálice que tu, satisfeita, farás passar de ti, será a sua grinalda no doce porvir. A hora da tua solidão, a sua hora de solidão te coroará. O dia da tua opressão te regalará. É o teu deserto que irromperá com cânticos. São as árvores da tua floresta silenciosa que baterão palmas. As palavras de Merton, ou Madison, revelam para mim, revelam um grande momento de dificuldade, mas também um momento de grande esperança. De grande esperança. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, momentos de dores, de angústia, me entenderão bem. Por vezes somos nós que nos encontramos em um chão frio, estéril, frágeis, deprimidos, alquebrados, pensando se estamos de fato no caminho certo. Confie em mim, estamos no caminho certo. O Senhor está trabalhando na nossa vida. A mão poderosa do Senhor está sobre você. O amor divino está ao seu redor. A graça do Pai lhe está disponível. Apenas clame por ela. O apóstolo Paulo, num momento de fragilidade, ele disse, vocês, bem forte, a graça de Deus, o favor dele, é melhor do que a própria vida. A graça de Deus é o que nos capacita a enfrentar o sofrimento. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo fraco, a força que põe de pé o caído. A graça de Deus é a provisão para tudo o que precisamos, quando precisamos. Ela nunca falta. Ela está continuamente à nossa disposição. E eu creio que Deus ele tem porção de graça reservada para você, para cada situação da sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Nesse momento, eu quero pedir que o Tássio e Xande se aproximem. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção muito bonita. No primeiro culto eu achava que a igreja conhecia. Mas até os meninos falaram que eles pegaram, não conheciam a canção. Mas essa canção tocou muito meu coração esses dias. E eu queria que você ficasse de pé e adorasse ao Senhor com essa canção. Essa canção que fala do amor dele por você, da graça dele por você. Cante, adore ao Senhor. E diga para Ele o quanto você precisa dEle em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos adorar. Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz
por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. No início do culto, na metade do culto e agora no final do culto eu vou repetir aquele conceito sobre graça. Eu quero ver se vocês estão afiados. Vamos lá? Só um teste, vocês. 1, 2, 3. Tiveram algumas paráfrases, mas valeu a pena. O amor que vai para cima é adoração. O amor que vai para fora é afeição. E o amor que se curva é graça. Eu confesso aos irmãos que tem alguns momentos que eu olho para o Evangelho e falo, de fato, é loucura. É loucura. Porque o nosso Evangelho, o Evangelho da graça, diz que Deus, o Criador, tendo todo o poder, se esvaziou da sua glória, veio a esse mundo, se tornou homem para falar a nossa própria língua, nos ensinou a viver, cumpriu a sua justiça e morreu na cruz por pessoas que não mereciam. Pessoas ingratas, pessoas que não conseguiam reconhecer o amor dele. Pessoas que viviam sob a cultura do mérito, com a lógica da meritocracia na cabeça. Pessoas que não conseguiam aceitar o seu favor, a sua graça. Mas louvado seja Deus, porque quando você se olhou no espelho um dia, você falou, eu tenho pecados, a minha natureza não é boa, eu luto contra mim mesmo, e eu preciso urgente da graça de Deus. Você ainda precisa da graça de Deus? Eu ainda preciso muito da graça de Deus. E é por isso que nós agradecemos ao Senhor por sua graça. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Deus, em nome de Jesus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela verdade da tua palavra ministrada ao coração da tua igreja, ao meu coração. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos faz enxergarmos, Senhor Deus, o quanto nós somos importantes para o Senhor. O Senhor Deus deixou a sua glória, Pai, e veio ao nosso encontro, veio atrás dos pecadores, daqueles que estavam desgarrados, das ovelhas perdidas, Senhor. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Muito obrigado porque o Senhor nos achou. Eu rogo ao Senhor, Deus, pedindo que em nome de Jesus possamos viver, Deus, a cultura da graça. Que o Senhor, Deus, use a sua igreja aqui nesse lugar para ser, Deus, um instrumento de graça. Ó Deus, que qualquer pessoa quebrantada, qualquer pessoa, Deus, que foi confrontada com o seu próprio pecado, com a sua condição pecaminosa, qualquer uma, Deus, que chegar aqui, que elas possam sentir o seu amor, Senhor, que elas possam sentir a sua graça, e que a sua igreja, Deus, em nome de Jesus, seja um instrumento de graça na vida dessas pessoas. Que possamos, Deus, ser instrumentos de graça na vida uns dos outros, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, olhar para os pecados dos outros como se fossem os nossos próprios pecados, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faz assim, Pai, por graça. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que temos, somos, por tudo aquilo que o Senhor nos emprestou, por dons, talentos, por tudo, Senhor. Mas principalmente, Senhor Deus, pelo Teu amor.
Muito obrigado por ele. Muito obrigado por tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz em nome de Jesus. E seja um instrumento de graça.